Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, tem muitas pessoas que dizem aí que a maçonaria não é uma religião, mas eu vim aqui discordar delas. E a maioria dos maçons afirmam isso, né? A maçonaria não é uma religião. É o que a mão esconde, né? Eles gostam de esconder essa característica muito relevante de que a maçonaria é religiosa. É uma organização religiosa. Não, é uma sociedade secreta. Uns dizem que é uma sociedade discreta, né? Mas a maçonaria pode ser concebida como uma religião de mistério ou uma religião ocultista. Isso é tão claro que eu tenho visto em alguns vídeos aí do canal uma propaganda que aparece, tá, de um maçom falando de mulheres entrando em um templo maçom. Templo é algo que diz respeito à religião. É um local onde a pessoa vai para poder adorar um Deus, adorar uma divindade. Isso se chama templo. E eles mesmos estão denominando as lojas maçônicas como templo. Ou então eles estão errados. Então esse cara que aparece aí nas propagandas da maçonaria está errado, né? Não, venha conhecer aqui o templo maçônico, as mulheres podem entrar no templo maçônico. E utiliza diversas vezes essa denominação. Então, como não é uma religião, se possui um templo, se as lojas são denominadas de templos, porque eu posso denominar isso de qualquer jeito, mas não significa isso, tem outro significado. Na verdade, templo não é templo, loja não é templo, né? Vai entender então esses caras, né? Mas eu vou trazer aqui para vocês afirmações de eminentes maçons que provam que a maçonaria, tá, ela é uma religião. E outra coisa, eu estava assistindo o podcast aí, do sujeito lá que ficou mordido, né? Porque o povo falou que ele é maçom, que fez aquele gesto da mão, né? Fez o gesto da mão, disse que era uma brincadeira. E ele diz lá no podcast que ele tem argumentos teológicos contra a maçonaria. Como assim? Ora, se ele está buscando argumentos teológicos contra um determinado corpo de doutrina, esse corpo de doutrina, que precisa ser refutado com argumentos teológicos, só pode ser considerado como religião. Esse que aparece aí na tela, tá? É o Manly P. Hall. Então ele foi reconhecido como um dos mais importantes pensadores maçônicos do século XIX. E ele disse o seguinte: na verdade, existem grupos entre os irmãos maçônicos que gostariam a todo custo de divorciar a maçonaria tanto da filosofia quanto da religião. Então vocês podem ver que no podcast, tá? No podcast lá do Homem da Mãozinha, que a gente fala aí no vídeo número 1 desta série, você pode ir lá. Então ele tenta a todo custo divorciar a maçonaria da religião, tá? E também da filosofia. Então veja só, né? Eu coloco a mãozinha, eu tento divorciar a maçonaria da religião, tanto da religião quanto da filosofia, então eu posso ser considerado um irmão? O que o Manly P. Hall está falando é o seguinte, né? Na verdade, existem grupos entre os irmãos. Eu não estou aqui falando, tá? A maioria dos maçons que eu conheço, que eu converso com eles, eles falam, não, a maçonaria não é religião. Tá? Então eles vêm com essa lorota. Ou desconhecem a verdade ou estão querendo enganar você. Então ele diz, na verdade existem grupos entre os irmãos, que gostariam a todo custo de divorciar a maçonaria tanto da filosofia quanto da religião. Entretanto, se pesquisarmos os escritos de maçons eminentes, descobrimos uma unanimidade de ponto de vista. Isto é, que a maçonaria é uma organização religiosa e filosófica. Então quem falou isso foi Manly P. Hall, cuja foto está aí na tela, tá?
Outro maçom eminente chamado Henry C. Clausen, que ele escreveu um comentário ao Morals and Dogma, o livro muito famoso escrito pelo famoso e muito inteligente Albert Pike, um maçom que falava aí 16 línguas, um cara muito inteligente, tá? Então, Henry C. Clausen, ele escreveu, tá? Ele é do Conselho Supremo do Grau 33 da Jurisdição Sulista dos Estados Unidos. Em 1974, ele escreveu: o Deus Supremo é conhecido por muitos nomes, por muitos povos diferentes. Os sumérios, os egípcios, os medos e persas, os cabalistas hebreus, os druidas, os nórdicos, os brâmanes, os muçulmanos, os budistas e os índios norte-americanos, todos criam em Deus como um governante supremo e criador do universo. Essa crença, mantida pelas guildas mais antigas de maçons operativos, quase 6.000 anos atrás, é a mesma crença mantida hoje pela maçonaria moderna. Então, é uma crença religiosa. Melvin M. Johnson, que escreveu A Universalidade da Maçonaria, ele em 1957 disse o seguinte: a maçonaria não é cristã, também não é maometana nem judaica, nem pode ser classificada pelo nome de qualquer outra seita. O poder que a mantém unida, a química que causou seu crescimento, a doutrina central que a torna singular, é a oportunidade que oferece aos homens de todas as fés de alegremente se ajoelharem juntos diante do mesmo altar, cada um em adoração ao Deus que reverencia, sob o nome universal de grande arquiteto do universo. Então, ela é uma religião ecumênica que pretende justamente a união de toda a fé, da fé dos maometanos, da fé dos judeus, da fé dos cristãos, da fé dos pagãos, de todo tipo, tá? Até mesmo da fé satanista. Então eles desejam unir tudo sob um mesmo teto, né? Um mesmo templo, um mesmo teto e um mesmo templo. Então, definitivamente, tá? A maçonaria é uma religião, embora, como Manly Hall adverte, muitos irmãos queiram afirmar que isso não é verdade, tá? E o Manly Hall disse mais. Ele escreveu no livro As Chaves Perdidas da Maçonaria, ele escreveu: o verdadeiro maçom não está limitado por credos. Ele entende, com a iluminação divina de sua loja, que como um maçom, sua religião precisa ser universal. Então nós sabemos que o anticristo vai fazer isso. Uma religião universal, tendo o Papa como falso profeta, tá? Então vai ser aí a união das religiões, e a maçonaria vai ter esse papel muito decisivo nessa religião universal que eles pretendem criar, tá? Que já estão criando, na verdade. Então, Manly Hall continua, ele diz: Cristo, Buda ou Maomé, o nome pouco significa, pois ele reconhece a luz e não o portador. Ele adora em todo santuário, inclina-se diante de todo altar, seja em templo, mesquita ou catedral, compreendendo com seu verdadeiro entendimento a unidade de toda a verdade espiritual. Todas as religiões são apenas uma história contada de diferentes maneiras por pessoas cujos ideais diferem, mas cujo propósito maior está em harmonia com os ideais maçônicos. Nenhum verdadeiro maçom pode ter a mente estreita, pois sua loja é a expressão divina de toda a amplidão. Então a sua loja é o seu templo. Foster Bailey, por sua vez, no seu livro O Espírito da Maçonaria, publicada pela Lucis Trust, uma editora que se dedica à publicação de obras ocultistas e satanistas, né? Então, ele escreveu o seguinte: não é possível, a partir da contemplação desse lado do ensino maçônico,
que isso possa fornecer tudo o que é necessário para a formulação de uma religião universal? Possa isto não ser verdade, como tem sido dito, que se todas as religiões e escrituras fossem destruídas e somente a maçonaria restasse no mundo, poderíamos ainda recuperar o grande plano de salvação? Com toda prudência, todos os verdadeiros maçons deveriam considerar a questão, quer dizer, a questão religiosa a respeito da maçonaria. E ele diz: o estudo dessa posição revelará para qualquer maçom prudente que para a maçonaria alcançar esse ideal, é impossível para ela ser contrária a qualquer homem ou a qualquer religião. Ele será a favor de todos os verdadeiros buscadores da luz, independentemente de suas etnias ou credos. E Manly P. Hall ainda acrescenta: todavia, se os assim chamados segredos da maçonaria fossem proclamados do alto dos telhados para todos ouvirem, a fraternidade estaria absolutamente segura, pois certas qualidades espirituais são necessárias para que os verdadeiros segredos maçônicos possam ser compreendidos pelos próprios irmãos. E vejam que essa linguagem, né, é uma linguagem religiosa. Irmão, templo, loja, adoração, a pessoa se ajoelhar diante de altares, né? Tudo isso é uma linguagem plenamente religiosa. Então, a maçonaria é a religião alternativa, tá? E ela abrange todas as crenças. Ela não vê divergência nenhuma entre crenças. Ela, então, é o amálgama, é o caldo cultural perfeito para a criação da religião universal, que será trazida pelo anticristo. Foster Bailey, por sua vez, diz: portanto, está concluindo alguma coisa, né? A maçonaria não é somente um sistema de moralidade, inculcando a mais alta ética por meio da qual resulta, se seguida, o consciente desdobramento da divindade, mas é também uma grande e dramática apresentação da regeneração. Ela retrata a recuperação da divindade oculta do homem e a vinda dela para a luz. Ela retrata a elevação do homem de seu estado caído para o céu e demonstra, por meio daquilo que é encenado no trabalho da loja, o poder de alcançar a perfeição latente em todo o homem. Então nós vemos aqui que nesse ponto, né, conforme ele está falando, a maçonaria é totalmente divergente daquilo que ensina a palavra de Deus. O homem não pode se salvar. O homem, ele não pode se auto-regenerar. O homem é caído. Não existe uma divindade no homem. Tá? Então, isso aqui é justamente o discurso que Satanás, né, teve no Jardim do Éden. O que ele fez lá no Jardim do Éden. Então, o ser humano, né, foi enganado justamente por esse discurso de elevação que Satanás ofereceu. Então, o que a maçonaria busca é tornar o homem ciente de uma divindade que existe dentro dele. Isso vai contra totalmente a mensagem do Evangelho, que diz que somos pecadores, que apenas Deus, mediante Cristo, pode nos salvar. Então, se você investigar os aspectos da maçonaria que se relacionam com a religião e a espiritualidade, você vai entender que a loja maçônica e seus ensinos representam muito mais do que apenas tornar os homens bons melhores, eles falam. E que essa frase é uma espécie de enfeite de janela para obscurecer o quadro espiritual maior. E também você vai entender que o homem cristão que crê na exclusividade de Jesus Cristo e em sua graça e misericórdia, que o dom da salvação é obtido pela fé e não por meio das obras, para que ninguém se glorie, encontra-se em uma posição contrária aos ensinos espirituais
e sigilosos da maçonaria, que o homem pode alcançar a perfeição e atingir a divindade por meio das obras, ao praticar os rituais e atingir os graus da loja maçônica. Tá? Então, definitivamente, a maçonaria é uma religião de mistério.